No terceiro dia depois de darmos entrada com os papéis na conservatória do registro civil, o meu noivo deu um pontapé que virou a mesa de jantar ao contrário. A panela com caldo verde, os pratos e as tigelas voaram para o chão com um estrondo. O caldo quente e esverdeado salpicou-me as calças, e um fragmento de cerâmica de bordalo pinheiro, ao fazer ricochete no chão flutuante, roçou-me a perna, deixando um arranhão branco e superficial. Na mão, eu ainda segurava o prato com arroz de feijão, e o meu garfo ficou paralisado no ar. O pedaço de patanisca de bacalhau caseira que eu tinha acabado de espetar não chegou a entrar-me na boca. Estou a falar contigo. Estás surda? O Xavier estava de pé no meio daquele caos. As veias do pescoço dele latejavam como cabos grossos, e o rosto estava num tom bordô, lembrando um bife de fígado passado demais. A minha mãe sempre disse: a mulher quer-se com rédea curta. Dás-lhe um par de estalos e ela amansa logo. Agora vais entrar para a família Falcão e vais viver segundo as nossas regras. Achas que ainda és a Betinha da cidade, a Isadora Corte Real? Põe-te no teu lugar. Pousei cuidadosamente o garfo na borda do único pires que tinha sobrevivido na mesa e depois desci lentamente o prato de arroz. Os meus movimentos foram leves, como se estivesse a manusear uma antiguidade frágil. A cerâmica tocou na superfície de madeira com um clique suave, que quase se afogou nos berros do Xavier. Que regras! Peguei num guardanapo de papel, limpei as mãos e levantei os olhos para ele. Entregas o teu cartão multibanco à minha mãe. Todo o trabalho de casa fica a teu cargo. Levantas-te às 6 da manhã para me fazeres o pequeno almoço. À noite, chegas do trabalho, preparas-me um jantar quente de 3 pratos e passas as minhas camisas a ferro para o dia seguinte. E mais. Ele deu um passo na minha direção, pairando sobre mim enquanto eu continuava sentada. O cheiro à bagaceira misturado com alho bateu-me na cara, fazendo-me semicerrar ligeiramente os olhos. Quando um homem fala, a mulher não tem o direito de refilar. Se disseres uma palavra em contrário, levas um estalo. A minha mãe avisou-me. Se ela não perceber a primeira, bate-lhe até lhe tirares as manias. Mais cedo ou mais tarde, ela submete-se. Eu olhei para ele, para aquele homem que ainda ontem me abraçava e me chamava de meu amor e futura esposa. Agora, parecia um javali enfurecido a mostrar-me as presas. Antes de darmos entrada na conservatória, ele dizia que a mãe era uma pessoa mais velha, da velha guarda, e pedia-me que fosse compreensiva. Dizia que ele próprio tinha um feitio brando e pedia-me paciência. Nessa altura, ele usava fatos bem passados. Levava-me a bons restaurantes no Chiado, falava de forma suave e carinhosa, e para me dar a mão, pedia permissão com timidez. Tudo aquilo era uma farsa. Toda a sua suposta educação, o cuidado, as palavras de que eu era a mulher mais especial da vida dele, tudo tinha sido apenas isco. Agora que o peixe tinha mordido o anzol, que tínhamos assinado os papéis para casar e comprado um apartamento com crédito à habitação, o isco podia ser deitado fora. De repente desatei a rir. Do que é que te estás a rir? O Xavier ficou perplexo com a minha gargalhada e, instintivamente, recuou meio passo. Provavelmente, não esperava que a primeira reação de uma mulher, ao ver o noivo virar uma mesa, não fosse tremer de medo, mas sim rir. Nada de especial. Levantei-me, caminhei até a parede e baixei-me para apanhar o caco de cerâmica. Fazia parte de um serviço de louça que a minha mãe me tinha oferecido no dia em que eu e o Xavier fomos viver juntos. Ela tinha me dito que pertencera à minha avó. Eram 18 peças. Agora, faltava uma. O conjunto estava arruinado para sempre. Pesei o caco afiado na palma da mão, depois levantei o olhar para o Xavier. O sorriso desapareceu do meu rosto e falei com uma voz gélida, estranha até para mim mesma. Só estou a pensar. Tens a certeza de que é assim que se bate até a submissão? Mal terminei a frase. O meu pé direito deslizou meio passo para trás. Transferi o peso, baixei o centro de gravidade e desferi um front kick perfeito do meu arsenal de kickboxing. O meu calcanhar cravou-se no peito do Xavier com precisão cirúrgica. A sensação foi a de chutar um saco de batatas podres. Ele voou para trás, batendo com as costas no móvel da televisão. Um estrondo surdo ecoou pela sala. A nossa fotografia juntos, numa moldura, balançou e caiu virada para baixo. O Xavier escorregou pela porta do móvel até ao chão, agarrando o peito. A boca dele estava tão escancarada que caberia lá uma maçã,
e os olhos saltavam das órbitas. Olhava para mim como se tivesse visto um fantasma. Tu. Apanhei a fotografia caída e limpei as migalhas de cerâmica do vidro. Na imagem, eu estava com um vestido branco e ele com um fato escuro. Sorriamos de felicidade. A foto não tinha sequer um mês, mas parecia pertencer a uma era passada. Pus a moldura no sítio, caminhei até ele, agachei-me e dei-lhe umas palmadinhas no rosto contorcido de pavor. Sabes, Xavier, tu tens razão numa coisa. Algumas pessoas precisam mesmo de ser educadas à força, mas enganaste-te num pequeno detalhe. Agarrei-o pelo queixo, obrigando-o a olhar-me nos olhos, e mastigando cada palavra, disse: ainda não se sabe quem vai bater em quem. Nem te deste ao trabalho de descobrir o que a tua noiva fazia no passado, e já estás a levantar a mão. A tua mãe não te ensinou que antes do casamento convém investigar o passado da eleita? O meu nome é Isadora Corte Real. O nome foi-me dado pelo meu pai. Ele dizia que uma rapariga devia ser forte como uma leoa. O pior é que, depois de me dar esse nome, quase não ligou nenhuma. A minha mãe fugiu de casa quando eu tinha 3 anos. O meu pai seguia exatamente a mesma filosofia deste traste estatelado no chão. Quem bate, adora. A mulher tem de apanhar para obedecer. Quando a minha mãe se foi embora, ele embebedava-se com vinho rasca e bagaceira e descarregava a raiva em mim. Batia-me com o cinto, com chinelos, dava-me pontapés. Toda a raiva que sentia pela minha mãe transferiu-a para mim, porque eu era a única pessoa que lhe restava no mundo em quem podia bater impunemente. Naquele verão, eu tinha 6 anos. As nódoas negras nas minhas costas nunca desapareciam. Tinha medo de usar vestidos. Se na escola me perguntassem, dizia que tinha caído. Uma vez a auxiliar da escola viu-me as costas. Não disse nada. Apenas me serviu um copo de leite morno com açúcar para me acalmar. Quando fiz 7 anos, mudou-se para o apartamento do lado um velhote, mestre de artes marciais, o mestre Viriato. No dia da mudança, apanhou o meu pai nas escadas a esmurrar-me a cara. O mestre Viriato pousou os sacos em silêncio, aproximou-se e deu uns tapinhas no ombro do meu pai. Como os vizinhos contaram depois, tiveram de levar o meu pai em braços daquele vão de escadas. Um homem na casa dos 40, cheio de força, foi agarrado pelos colarinhos por um velhote de cabelos brancos com apenas uma mão, arrastado até ao patamar e, com um só chuto, atirado rebolando pelas escadas abaixo. Depois desse dia, o mestre Viriato acolheu-me como sua aluna. Ficou de pé no meio da nossa sala, agigantando-se sobre mim, encolhida a um canto, e disse a frase que nunca esquecerei até ao fim da vida. Ouve bem, Isa. As artes marciais não servem para magoar as pessoas. Servem para que as pessoas não te possam magoar. Aquilo que o teu pai e este mundo te devem, terás de ser tu a ir buscar. A partir desse dia, comecei a praticar judo e kickboxing. Todos os dias, depois da escola, sem faltar um único treino, o mestre estendia os tapetes na cave do seu ginásio. Ensinou-me cada técnica. Um movimento saía mal, repetia 100 vezes. Não estava automático? 1000 vezes. Até os joelhos esfolarem, sangrarem, ganharem crosta e voltarem a esfolar. Até os calos nos nós dos dedos ficarem duros como lixa. Até cada golpe começar a cortar o ar com um assobio. No ensino básico, ganhei o meu primeiro torneio. No secundário, já competia a nível nacional. No segundo ano da faculdade, tornei-me cinturão negro em judo. Quando o mestre Viriato me entregou o diploma e a faixa, afagou-me a cabeça e disse: "Pronto, Isa, agora ninguém te fará mal." Nessa altura, desatei a chorar e abracei-o. Foram as lágrimas de gratidão mais sinceras da minha vida. Quando entrei na universidade em Coimbra, dediquei 4 anos ao Krav Maga e à defesa pessoal pura, simplesmente porque o mestre Viriato dizia: "O judo ensina-te as projeções e os estrangulamentos. O kickboxing ensina-te a bater. Para te saberes defender em qualquer situação, precisas de dominar ambos. Um ensina o controlo, o outro, a força explosiva." Durante 4 anos na universidade, nenhum rapaz da secção de desportos de combate conseguiu aguentar 3 rounds contra mim. O capitão da equipa, um rapaz com 1,85 m, depois de eu o ter projetado sobre a anca para o tapete, ficou no chão a respirar fundo durante 5 minutos, e quando se levantou disse-me: "Isa, se o teu futuro marido ousar chatear-te, chama a ambulância para ele com antecedência." Na altura,
pareceu-me apenas uma piada. Depois dos estudos, voltei para a minha cidade e arranjei emprego como treinadora no pavilhão desportivo municipal. Trabalhei lá 3 anos, formei 3 turmas, ganhei 2 ouros por equipas nos campeonatos regionais. Os pais chamavam-me Professora Isadora, os alunos, Mestre Isa. Ninguém sabia que eu tinha outra especialização, instrutora de defesa pessoal e combate corpo a corpo, a turma de adolescentes mais problemática do pavilhão, com a qual 3 treinadores já tinham desistido. Eu pus na linha logo na primeira aula. Ao rapaz mais arrogante do grupo, atirei-o ao tapete 7 vezes seguidas. A 7ª vez, deitado de costas a limpar o sangue do nariz, ele olhou para o teto e murmurou: "Já percebi, mestre." Desde então, as minhas aulas tinham uma disciplina impecável. O Xavier não sabia de nada disto. Não sabia que ia casar com uma campeã nacional e treinadora de artes marciais. Não sabia que a mulher que ele pretendia bater até amansar atirava pessoas ao tapete 5 dias por semana. Ele só via que eu era bonita, calma, falava baixo e não fazia fitas como as outras. A mãe dele tinha lhe dito que raparigas assim eram fáceis de domar, e ele acreditou. Ele nem sabia a morada exata do meu trabalho. Em meio ano de namoro, ele apenas tinha retido que eu trabalhava na Câmara, na secção do desporto, e achava que eu passava os dias a carimbar papéis num escritório. Eu quis contar-lhe. Muitas vezes as palavras bailaram-me na ponta da língua, mas a mãe dele interrompia-me sempre. A primeira vez foi quando fui à casa deles conhecer. Lá, a dona Guiomar, com uma chávena de chá na mão, avaliou-me como se estivesse a comprar uma vaca de raça na feira. A primeira coisa que perguntou foi: "Quantas casas tem a tua família? Qual é o teu ordenado? Tens boa saúde? Podes parir? Sabes lavar e cozinhar?" Não tive tempo de abrir a boca antes de ela continuar. "Na nossa família não olhamos para a cara. Olhamos para a capacidade de gerir a casa. Esta parece caladinha, mas é muito magricela. Quando engravidar, vamos ter de a engordar." A segunda vez foi quando estávamos a discutir o casamento. Eu propus uma ida simples ao registro civil, mas ela bateu na mesa. "Não. O meu filho tem de casar com dignidade. Um cortejo de 8 carros para a quinta, com um Mercedes antigo à frente. E já que te permitimos viver no apartamento do meu filho, a tua família tem de pagar as obras e a mobília todas." Ela abanou 3 dedos com verniz vermelho lascado mesmo à frente do meu nariz. Nessa altura calei-me. Não por medo, mas porque o Xavier estava sentado ao meu lado, a olhar para mim com um ar suplicante. Depois sussurrou-me ao ouvido: "A minha mãe tem a língua afiada, mas tem um bom coração. Aguenta só um bocadinho. Quando casarmos, vamos viver a nossa vida." E eu, feito estúpida, acreditei. Agora percebia. Ela não tinha a língua afiada. Apenas me achava uma idiota. E eis o resultado. Os papéis do casamento metidos, o apartamento comprado em conjunto, a entrada do crédito habitação fui eu que paguei. As obras, também fui eu. O dinheiro do Xavier estava sob o controlo absoluto da mãe. Ainda não tínhamos dado a festa, mas aos olhos dele já estávamos amarrados por compromissos e pela dívida ao banco. Eu já não tinha por onde escapar. Foi por isso que ele e a mãe decidiram que tinha chegado a hora. Podiam tirar as máscaras e mostrar as presas. Queriam transformar-me numa versão da minha mãe, para que eu me calasse depois das sovas, lhes limpasse os sapatos de joelhos e depois me levantasse para ir fazer o jantar. E assim seria dia após dia, ano após ano, até me quebrarem definitivamente. Quando Xavier se levantou do chão, o choque deu lugar à fúria. Deve ter achado que o meu golpe fora um acidente, que o apanhara desprevenido e que eu tinha atacado a traição. Como é que uma mulher esbelta poderia espancar um homem forte com 1,80 m? Agarrou numa cadeira pesada de carvalho maciço, ergueu-a e atirou-a na minha direção, cuspindo um palavrão asqueroso. A saliva espirrou-lhe por entre os dentes cerrados. Desviei-me facilmente. A cadeira passou a zumbir pela minha orelha e chocou contra a parede, arrancando um pedaço de estuque. Sem lhe dar tempo de recuperar o equilíbrio, interceptei o pulso dele com a minha mão esquerda, puxei-o para baixo com força e com a direita desferi um golpe cortante com a lateral da mão no pescoço, 2 centímetros acima do pomo de Adão. Não para matar, mas para lhe mostrar o que é a dor a sério. No combate, chama-se um golpe à traqueia. Quem já levou um, sabe,
Durante 3 segundos deixas completamente de respirar. Ele soltou um estertor, largou o resto da cadeira que ainda segurava e, agarrando o pescoço com ambas as mãos, começou a engolir o ar de boca aberta, como um peixe fora de água. Não o deixei recuperar os sentidos. Um low kick afiado atingiu a parte de trás do joelho. O mestre Viriato ensinara: bate no ponto de apoio. A curva do joelho é o lugar mais vulnerável. Não é preciso muita força para tirar o equilíbrio a um adversário. O Xavier caiu com estrondo sobre um joelho. Agarrei-o pelos cabelos na nuca e enterrei-lhe a cara diretamente no caldo verde espalhado pelo chão flutuante. Os cacos de cerâmica cravaram-se-lhe na bochecha. E ele urrou de dor. Fixa isto. Inclinei-me e sussurrei-lhe diretamente ao ouvido, tão baixo que só ele podia ouvir. Como é a sensação de te tirarem as manias à pancada? Estás a gostar? Ele tentou libertar-se, cuspindo pragas. As mãos dele arranharam o chão de forma caótica. Cravei-lhe o joelho na zona lombar, torci-lhe um dos braços para trás das costas numa chave dolorosa e, com a mão livre, tirei o telemóvel da mesa e liguei o gravador. Vá, repete lá o que acabaste de dizer. A mulher quer-se com rédea curta. Fala alto e bom som. Quem te ensinou isso? Para que serve bater? E o que é que eu devo fazer depois de me bateres? Diz-me, ponto por ponto. O Xavier jazia esparramado no chão, o rosto pressionado contra o piso frio. Os cacos arranhavam-lhe a pele. No início armou-se encorajoso, rosnando qualquer coisa como: como te atreves a bater num homem? Vou te matar. Larga-me que te desfaço. A cada insulto, eu torcia-lhe o braço 1 milímetro mais para cima. Ao terceiro palavrão, a voz dele quebrou num guincho de leitão. O braço direito estava torcido a um ponto em que a articulação do ombro estalava ameaçadoramente. Está a gravar. Abanei o telemóvel diante dos olhos dele. As ondas verdes no ecrã saltavam para cima e para baixo. Falaste em sovas. De quem são essas palavras? A tua mãe é que te ensinou. Vá, fala para o microfone. O rosto do Xavier ficou roxo. As veias incharam como minhocas da terra. Os lábios tremeram e ele espremeu por entre os dentes: larga-me primeiro. Não, vamos ficar nesta posição até te apetecer conversar. Pressionei o joelho na lombar dele com um pouco mais de força. Ele gemeu abafadamente. O caldo verde já tinha ensopado o colarinho do seu polo branco que a mãezinha lhe comprara, transformando-o num trapo castanho sujo. Ficamos ali uns 5 minutos. Durante esse tempo, o Xavier tentou sacudir-se 3 vezes, e de cada vez eu imobilizava-o com mais dureza. Finalmente, ele quebrou. Eu digo. Foi a minha mãe que disse. Ela disse que às mulheres é preciso dar uns estalos para não ganharem asas. Se te batesse, ficavas obediente. O que mais é que ela disse? Ela disse que logo desde o primeiro dia a vivermos juntos, tinha de ditar as regras. Não podia dar parte fraca. Tinha de te tirar o cartão multibanco. Tudo em casa tinha de ser à minha maneira. E se tu desobedecesses? Então, bater-te. Ele calou-se, e eu levantei-lhe o braço mais 2 centímetros. Ele sugou o ar entre os dentes e a voz subiu para um falsete. Sim, bater-te até te submeteres. Eu tenho os áudios dela no telemóvel. Ouve tu mesma. Segurando-o com uma mão, tirei-lhe o telemóvel do bolso das calças com a outra. O ecrã estava desbloqueado, com o chat do WhatsApp aberto. O contacto estava fixado e guardado como mamã. Fazendo scroll um pouco para cima, encontrei uma mensagem de voz enviada nessa tarde. Liguei o altifalante. A voz aguda e estridente da dona Guiomar ecoou pela sala vandalizada. Xavierzinho, ouve a tua mãe. Essa tua noivazinha tem muito que se lhe diga. Hoje mesmo, impõe as tuas regras. Tira-lhe o multibanco logo. Se ela não der, dá-lhe um estalo, apanha 2 ou 3 vezes e fica mansa que nem um cordeirinho. Foi assim que eduquei o teu pai. Ele também era cheio de basófia e agora anda na linha. Não se pode dar confiança a uma mulher, senão senta-se-te em cima da cabeça. Mostra-lhe hoje quem manda na casa. Se não lhe bateres, não és meu filho. Quando a mensagem acabou, fez-se silêncio na sala. Chega. Olhei de cima a baixo para o Xavier estatelado. Na bochecha dele sangrava um arranhão do prato. A cara estava coberta de lágrimas, ranho e sopa. Daquele traste arrogante que tinha acabado de virar a mesa, não restava nem sinal. Chega. Soluçou ele. A voz tremia
misturando-se com a baba que não conseguia engolir a tempo. Chega, dizes tu. Atirei o telemóvel dele para o sofá, larguei-lhe o cabelo e o braço e endireitei-me. Ele ficou no chão, espalmado como alcatrão derretido ao sol, arfando pesadamente e embalando o braço dorido. Olhava para mim de baixo para cima, com um olhar que misturava terror animal e ódio. Parecia um cão vadio espancado, que, embora mostre os dentes de medo, se recusa a enfiar o rabo entre as pernas. E agora, Xavier, nós os dois vamos ter uma conversinha. Fui à cozinha, enchi um copo com água fria e pousei-o na mesa ao lado daquele único pires intacto. Puxei a cadeira, sentei-me, cruzei as pernas e olhei para ele. O vidro suava com o frio sob a luz do candeeiro, contrastando com os estilhaços no chão. Ele levantou-se desajeitadamente e arrastou os pés até a mesa, mas não teve coragem de se sentar. Ficou de pé, encostado à parede, com uma mão a segurar a lombar e a outra a mexer na bainha da camisa suja, igualzinho a um aluno que foi chamado à presença do diretor da escola. Senta-te. Apontei para a cadeira à minha frente. Ele hesitou, puxou a cadeira com cuidado e sentou-se na pontinha, pronto para saltar e fugir a qualquer momento. Xavier, tu achas que a dinâmica da tua família é normal? Bebi um gole de água. O meu tom era de absoluta calma, como se não tivesse sido eu a varrer o chão com ele há 2 minutos. Como assim? Como é a relação dos teus pais? Ele fez uma pausa, olhando para uma mancha limpa de madeira na mesa. Não é muito boa. A minha mãe acha que ele é um falhado. Passa a vida a dar-lhe na cabeça. O meu pai é pacato. Quando eram mais novos, ele um dia levantou-lhe a mão e ela, em resposta, deu-lhe uma coça tão grande que ele nunca mais se atreveu a ripostar. Agora o meu pai dorme na marquise. No verão é comido pelos mosquitos. No inverno gela de frio. A mãe diz que ele mereceu. E tu achas que isso é normal? E o que é que a nossa relação tem a ver com a vossa família? Ele ergueu de repente a cabeça. Nos olhos dele brilhou uma centelha de protesto, mas apagou-se num segundo perante o meu olhar glacial. Tudo a ver. Tu disseste que hoje era dia de impor regras. O que achas? Já que eu te dei uma tarefa, também posso impor-te um par de regras. O pomo de Adão dele mexeu-se, mas não emitiu som. Xavier, tu cresceste numa família onde a violência doméstica era a norma. Desde pequeno viste a tua mãe agredir o teu pai e agredir-te a ti. Ela meteu-te na cabeça que bater é aceitável, que só assim se consegue o respeito. Achas que isso é o casamento. Mas vou contar-te um segredo. Isso não é um casamento. Isso é crime. Crime? Arregalou os olhos. É só uma zaragata de casais. Lê o Código Penal português. Falei devagar para que cada palavra penetrasse no cérebro dele. Artigo 143. Ofensa à integridade física. E artigo 152. Violência doméstica. Coação, ameaças, privação de liberdade. Isto não são assuntos de família. É violação da lei. E eu tenho arranhões desta loiça partida. Tenho as tuas impressões digitais nas minhas coisas. Tenho os áudios do WhatsApp da tua mãe a incitar-te à violência. E tenho a gravação áudio em que confessas as tuas intenções. Isto chega e sobra para passares umas noites numa cela da GNR. E para a tua mãe ir prestar declarações ao Ministério Público. O rosto do Xavier passou de vermelho a uma palidez cadavérica. Os lábios tremeram e as unhas começaram a raspar nervosamente o verniz da mesa, deixando marcas. Mas não tenhas medo. Levantei-me, inclinei-me sobre ele, olhando-o nos olhos. Eu não te vou bater mais, nem vou à polícia. Se tu colaborares, o quê? O que é que queres que eu faça? Agarrou-se às minhas palavras como a uma boia de salvação. A tua mãe disse que tu me devias bater até eu ficar mansa. Perfeito. Amanhã vamos dar-lhe um espetáculo, que venha ver a Norazinha obediente. Ele ficou petrificado. Aquela expressão que as pessoas têm num pesadelo quando alguém lhes diz que é só um jogo, mas não sabem as regras. Como assim? Assim mesmo. Endireitei-me, caminhei até a zona da sala destruída e chutei um caco de prato com a ponta do tênis. Fez um som agudo ao deslizar no chão. Ela amanhã vem cá inspecionar. Ouvi o que ela disse no áudio. Amanhã passo por aí para ver como a educaste. Já que ela quer ver, vamos dar-lhe um teatro. O Xavier engoliu em seco. O ar na sala estava pesado, cheirava a gordura rançosa do caldo. Tu estás maluca. A minha mãe não é burra.
vai perceber logo que é falso. O teu trabalho é fingir. Se ela acredita ou não, o problema é dela. Pousei o copo na mesa e agitei o telemóvel à frente dele. Não tens escolha. Na manhã seguinte, às 7 da manhã em ponto, a campainha tocou. Exatamente 1 hora mais cedo do que esperávamos. Eu estava na casa de banho, a aplicar corretor na cara. Não me estava a maquilhar para ficar bonita, estava a esconder os arranhões. A luta de ontem tinha sido de sentido único, mas os estilhaços finos tinham deixado algumas marcas no meu braço. Nada de grave. Mas se os olhos da dona Guiomar, que pareciam os de uma víbora, os detetassem, ela inventaria a sua própria versão dos factos. Escondi bem os cortes e carreguei nas bochechas com um tom mais escuro para parecer abatida e exausta. Uma mulher submissa e espancada não deve ter um ar fresco. A mãe chegou, gritou o Xavier do corredor. A voz dele tresandava a pânico. Espreitei pela porta e vi-o saltar de um pé para o outro à entrada, feito boneco de madeira. Tinha vestido uma camisola de gola alta. Ele mesmo a foi procurar para esconder a marca vermelha no pescoço do meu golpe. A porta abriu-se. A dona Guiomar, uma mulher de 56 anos, autoritária e barulhenta, entrou no apartamento. Vestia um sobretudo de fazenda escuro, debaixo do qual se via uma camisola grossa de malha roxa, e calçava uns sapatos de cabedal que batiam forte no chão. Nas mãos, trazia 2 sacos de plástico com 2 frangos do campo inteiros, de pele amarelada, que devia ter trazido da aldeia. Mal pisou à entrada, não disse bom dia nem limpou os pés. O seu olhar perscrutador, como uma velha faca de talho, varreu a sala. A mesa estava direita, o pó estava limpo, o chão estava lavado. Saí apressadamente da casa de banho, de cabeça baixa. Entrelacei as mãos na barriga, curvei os ombros e dei passos curtos e silenciosos, a típica imagem da vítima aterrorizada. Nas minhas aulas de defesa pessoal, havia uma rapariga, a Inês, cuja mãe aguentou pancada do marido durante anos. Eu via essa senhora sempre que ela ia buscar a filha. Durante meses, observei-a e absorvi cada detalhe. O queixo para baixo, o olhar fugídio, a postura insegura, a hesitação antes de cada palavra. Hoje, eu estava a usar todo esse arsenal. Bom dia, dona Guiomar. A minha voz saiu 3 tons abaixo do normal, com uma nota de servidão. Ela lá trocou as botas por uns chinelos, foi até ao meio da sala e atirou os frangos para a mesa de centro de vidro. Um líquido rosado começou a escorrer do saco. Sem sequer olhar para mim, chegou-se ao filho e agarrou-o pelo queixo. Estás muito pálido. Dormiste mal? Normal, mãe. Só estou cansado. O Xavier tentou virar a cara, mas ela não o largou. Cansado. O olhar dela desceu até ao colarinho da gola alta e depois lentamente desviou-se para mim. Ficou a olhar para mim durante uns longos 5 segundos, como se eu fosse um produto estragado no supermercado, e depois os lábios dela rasgaram-se num sorriso maléfico e satisfeito. Então, Xavier, impuseste as regras ontem? O Xavier engoliu em seco e olhou para mim. A tempo simulei um ligeiro tremor nos ombros e agarrei freneticamente o tecido do meu avental até os nós dos meus dedos ficarem brancos. A dona Guiomar notou aquele detalhe e o seu nível de satisfação atingiu o pico. Impus, mãe, disse ele, com voz rouca. E ela amansou? Perguntou ela em voz alta. Estremeci de novo e mordi o lábio. Ela sentou-se no sofá, cruzou as pernas e fez-me um gesto, ordenando que lhe servisse água. Enchi um copo, caminhei com os olhos fixos no chão e, com a mão a tremer, pousei-o na mesa à frente dela. A minha cabeça estava tão baixa que o queixo quase me tocava no peito. Faz favor. A dona Guiomar pegou no copo, mas não bebeu. Recostou-se no sofá, lançou um olhar pelo apartamento como se fosse a dona do mundo e começou a debitar-me as suas regras, cada uma como uma facada. Já que fomos à conservatória e vais passar a assinar com o apelido Falcão, ouve com muita atenção. Regra número 1. O teu cartão multibanco com o ordenado passa para mim a partir de hoje. Na nossa família, é a sogra que gere as finanças. É a tradição. Pelo que sei, ganhas uma miséria, mas tudo ajuda no pote comum. Segundo, todos os dias levantas-te às 6 da manhã e fazes o pequeno almoço ao Xavier, ovos, panquecas ou torradas, diferente todos os dias. O estômago dele é delicado, não come restos do dia anterior. Terceiro,
Quando chegas do trabalho, a primeira coisa que fazes é o jantar. Depois limpas a cozinha a fundo e passas a ferro a roupa dele. Ele cansa-se muito no emprego, precisa do seu conforto. Antes servia-o eu. Agora é o teu dever. E quarto, o mais importante, daqui a exatamente 1 ano, quero um neto no colo. Já não tens 20 anos. Não há tempo a perder. Vou arranjar uma curandeira na aldeia para te receitar uns chás de ervas para a fertilidade. Vais beber todos os dias. Ela fez uma pausa, bebeu um gole de água e olhou para mim por cima do rebordo daquele copo de vidro, como uma coruja a olhar para um rato. Fui clara? Baixei a cabeça ainda mais e piei um fui. Ao dizer aquilo, lancei ao Xavier um olhar submisso, quase implorando, com os olhos esbugalhados a partir de baixo. Ele leu o sinal. O pomo de Adão dele saltou de novo e ele espremeu as palavras. Mãe, a Isadora, ela é obediente. Eu expliquei-lhe tudo ontem. Ela está de acordo com tudo. Estar de acordo é uma coisa, fazê-lo é outra muito diferente. A dona Guiomar pousou o copo com força, levantou-se e aproximou-se de mim. A sensação de ter aquele olhar de desprezo e julgamento sobre mim era nojenta, como se tivesse formigas na cabeça. Ela esticou a mão, agarrou-me pelo queixo e forçou o meu rosto para cima com violência. Os seus dedos duros e gelados, com unhas compridas, cravavam-se-me na pele. Realmente está mais mansa. Oh, Isadora, não leves a mal falar contigo assim de forma tão ríspida. É para o teu próprio bem. Casaste-te. Aguenta. O marido é o teu senhor e a sogra é a lei em casa. O teu lugar é aqui de baixo. Portanto, aprende a dobrar a espinha. Quanto mais te baixares, mais fácil será a tua vida. Já que a tua própria mãe não te ensinou isso, ensino-te eu. A palavra mãe espetou-se-me no coração como uma agulha. A minha mãe tinha fugido quando eu tinha 3 anos. Só me lembrava da sombra dela encolhida no chão, a apanhar cacos de pratos partidos pelo meu pai, com as mãos cheias de sangue e com um vazio absoluto, morto, no olhar. A dona Guiomar tinha razão. A minha mãe não me tinha ensinado isso, porque nunca teve tempo. Correram com ela daquela casa. Mas, em vez dela, tinha me ensinado o mestre Viriato. Lembrei-me do dia em que ele bateu com o punho fechado na mesa, se levantou e olhou para mim sob aquelas sobrancelhas farfalhudas. Isa, lembra-te disto para sempre. Cada gota de suor deitada neste tapete serve para que tu nunca precises de andar de rastos, a apanhar estilhaços do chão, como a tua mãe. Cada técnica ensinada aqui serve para que nenhum cabrão levante a mão para ti. Percebeste? Percebi, gritara eu. E percebi mesmo. Com suavidade, mas de forma implacável, tirei a mão da dona Guiomar do meu rosto. Endireitei a coluna. A rapariga fraca, amedrontada e a tremer, evaporou-se pelo ar. No lugar dela, ficou plantada uma mulher de costas perfeitamente direitas, num porte atlético e um olhar tão frio e cristalino que cortava o arame farpado. Já acabou? Falei. Agora é a minha vez. O sorriso da dona Guiomar gelou-lhe no rosto antes de desaparecer. Provavelmente, ela nunca tinha visto na vida uma nora domada olhar para ela daquele modo. Dona Guiomar, vamos lá esclarecer umas coisas. Primeiro, o meu cartão multibanco e os meus salários ficaram. Estão e continuarão comigo. Segundo, pequenos almoços. Por acaso o seu filho ficou com as mãos paralisadas? Se ele tem fome de manhã, que desça e vá comer à pastelaria lá embaixo na rua. Terceiro, trabalho doméstico. O casamento é uma parceria. Se eu vou cozinhar pratinhos bonitos e engomar as roupinhas dele depois dos meus turnos de trabalho, o que é que ele vai fazer por mim? Vá procurar uma criada grátis para o seu filho no outro lado. Se não quer pagar uma empregada, vá a senhora servi-lo todos os dias. Quarto, e sobre filhos. O meu útero não é uma incubadora da família Falcão. Se vou ter filhos, quando e quantos, é decisão única e exclusiva minha. Se o seu filho tem pressa em dar seguimento ao apelido, que engravide e os tenha ele. Os lábios da velha tremeram. Começaram a nascer manchas vermelhas na sua cara enrugada. Em quase 60 anos de vida, nunca ninguém a confrontara de forma tão direta. Virou-se abruptamente para o filho, com a voz num guincho ensurdecedor, que de certeza chegou aos ouvidos de todo o prédio. Xavier, estás a ouvir as barbaridades que ela está a dizer? Estás aí parado, feito estátua de sal por quê? Não lhe tiraste as manias ontem? Bate-lhe.
Dá-lhe um murro agora mesmo. O Xavier continuava encostado à parede, mais pálido do que a própria parede. O olhar dele saltava da mãe para mim. Abre-a e fechava a boca num reflexo mudo de engolir a seco. Involuntariamente, a mão direita dele foi aos rins, onde o meu joelho tinha aterrado na noite passada e que devia latejar violentamente. Cada fibra do seu corpo gritava para ele uma realidade inegável. Ele não conseguia bater-me. Bate-lhe! A dona Guiomar deu uma pancada na mesa de vidro. A água saltou do meu copo. Estás surdo? Mãe! Gaguejou o Xavier. Eu não consigo bater-lhe. A dona Guiomar estacou. O olhar dela alternava de forma frenética entre mim e o filho, como se o cérebro dela tivesse sofrido um curto-circuito e crachado, incapaz de processar aquela frase, porque eu não consigo bater-lhe era um conceito inexistente e impossível no mundo e na filosofia de vida daquela velha raposa. Como assim não consegues? Significa exatamente o que ouviu. Precisa de tradução? Fui à gaveta da TV, retirei uma mica transparente e atirei-a para cima da mesa. Dentro dela, jaziam 2 documentos oficiais com selos estatais bem visíveis. A minha carteira da Federação Portuguesa de Judo, comprovando o meu cinto negro 3 grau Dan, e o meu certificado de instrutora de defesa pessoal e Krav Maga. A dona Guiomar ficou a olhar para os papéis. A expressão dela passou da raiva à confusão, e depois, à medida que a ficha ia caindo, transformou-se em terror genuíno. Podia não perceber grande coisa de desporto, mas os logótipos e as chancelas ela reconhecia. Representavam o facto empírico de que a sua filosofia do quem bate adora falhava perante aquela realidade. Dona Guiomar, ontem, o seu querido filho virou àquela mesa e tentou dar-me uma sova. O resultado foi ele apanhar e bem. As suas mensagens de voz a incitar a violência doméstica estão bem guardadas comigo. Segundo a lei portuguesa, instigação ao crime dá direito à pena. Devia dedicar o seu tempo livre a ler o Código Penal, em vez de ver novelas. Ah, e o que acabou de fazer? Ao apertar a minha cara, apontei para o queixo. Isso é ofensa à integridade física. Fiquei com marcas das suas unhas. Se voltar a mandar um pio sobre o Xavier me bater, enfio-vos aos 2 numa esquadra da PSP. Ela caiu para o sofá como se lhe tivessem arrancado a coluna vertebral inteira. Ficou a olhar para as minhas credenciais na mesa, com os olhos esbugalhados, sem proferir uma única sílaba. O Xavier continuava a um canto, de cabeça baixa, um verdadeiro falhado. A gola alta não lhe escondeu totalmente a miséria da humilhação da noite anterior. Mais uma coisa. A entrada do crédito habitação para esta casa paguei-a eu. No contrato de mútuo e na escritura estamos os 2, mas o dinheiro saiu da minha conta. Tenho os extratos todos. Ou o seu filhinho cede a parte dele da casa a mim pelo valor do empréstimo, ou eu marcho daqui para o Ministério Público com as gravações. A sua família só deu 2.000 euros para a pintura e a mobília de sala. Oh, espere. E os 2 frangos de campo em cima da mesa. Retirei um envelope da gaveta com as fotocópias dos recibos e atirei-o ao lado dos frangos. O copo de água tremeu e tilintou. Fui ao quarto, busquei a mala que já tinha feito antecipadamente durante a noite e peguei no telemóvel. As gravações de ontem e das suas ameaças de hoje estão bem seguras na cloud. Não as tornarei públicas se vocês evaporarem da minha vida. Mas se atreverem a aparecer no meu trabalho, a chatearem um só membro da minha família, ou a escreverem baboseiras na internet sobre a nora Mazinha, esbocei um sorriso e fiz menção de carregar no botão enviar no WhatsApp. Prometo que a vossa aldeia e a cidade inteira ficam a saber o desfecho glorioso da sua tão boa educação. O Xavier finalmente abriu a boca. Isa, não podemos tentar viver normalmente? Parei à porta, com a mão na pega telescópica da mala. 3 dias antes, na conservatória, aquele homem jurava-me amor eterno. Agora estava encostado a um canto, suplicando se podíamos viver normalmente. Xavier, tu nunca quiseste a Isadora como mulher. Tu querias uma empregada e serviçal de borla. Uma cópia mais nova da tua mãezinha, a deitar-te a papa na boca e a trazer-te os chinelos de quarto. Não querias ser um marido, querias uma ama seca. Abri a porta. A luz do outono bateu no chão da entrada, aquecendo o meu rosto. Dona Guiomar disse, por cima do ombro: uma mulher não se doma à porrada, uma mulher tem de ser respeitada. A senhora viveu a vida inteira presa no medo e na raiva. Diga-me,
Quando a velhice apertar e já não tiver forças para bater no seu marido, o que acha que ele fará consigo? A senhora sabe bem a resposta. As rodinhas da mala faziam um ruído metálico forte na calçada à saída do prédio. O elevador tinha demorado muito e desci os 6 lances de escadas. Cada passo era firme, dos mais firmes e convictos da minha vida. Ao empurrar a pesada porta de ferro, o vento frio da rua bateu-me no rosto. Respirei o ar puro a plenos pulmões. Estava incrivelmente ligeira, com a mesma sensação de beber um copo de cerveja gelada num dia de agosto. No passeio da rua, as folhas secas caíam lentamente das árvores. Olhei para a janela do 6º andar do nosso agora antigo apartamento. Uma cortina abanou. Alguém olhava de cima. Eu não quis saber. O telemóvel tocou. Era o Fausto, um dos professores seniores e colega do pavilhão desportivo. Isa, pediste amanhã de folga, mas o pessoal está a dizer no grupo do WhatsApp que te viram na rua com as malas atrás. Passou-se alguma coisa? Está tudo bem, Fausto. Troquei o telemóvel de mão. Vou só cancelar o casamento. Mas logo passo na conservatória para retirar o processo. À tarde estou no ginásio. Substituis-me na aula com a equipa avançada? Fez-se um pequeno silêncio no auscultador. O Fausto era mais velho, durão, ex-militar dos paraquedistas. Ele levantou-te a mão. Ele atirou a mesa ao ar e tentou. O Fausto praguejou feio. Não para mim, obviamente. Contra o Xavier. Onde é que estás? Eu vou buscar-te. Fica exatamente onde estás e não te mexas. 10 minutos depois, ele encostou no passeio o seu velho e amolgado Renault Clio. Desceu, em silêncio, meteu a minha mala na bagageira e olhou para mim. Parou o olhar com atenção cirúrgica no corretor de olheiras sobre os arranhões no braço e nas manchas do meu pescoço. Não emitiu um som. Entrou no carro e arrancamos. A meio do trajeto até ao complexo desportivo, ele desligou o rádio. Ouve com atenção, Isa. Estou no desporto há 30 anos. Vi rapazes espancados e vi raparigas desfeitas. Na violência doméstica, a parte mais difícil nem sempre é conseguir dar o golpe para te defenderes. A parte pior vem a seguir. Muitas ripostam, batem de volta, mas depois deixam-se enganar com choradinhos de desculpa e não registram as provas médicas das agressões. E logo a seguir, o parvo é que faz a queixa de ti primeiro à polícia e vai provar que só te estavas a defender. Agora vais direta às urgências do hospital. Relatório médico das tuas escoriações. Registrar tudo em papel de timbre. E de seguida, a PSP, esquadra mais próxima. Se ele quiser dar uma de vítima agora, vamos estar prontos. Eu percebo. E gravei áudios da mãe e dele. Melhor. E tem muito cuidado nos próximos dias. Uma lesma cobarde, quando se sente humilhada em frente à própria mãezinha, pode tentar loucuras extremas de cobardia. O orgulho de macho dele foi reduzido a cinzas. Fausto, emprestas-me aquele bastão extensível que costumas ter no armário do balneário dos professores? Ele soltou um riso sarcástico pelo nariz. Como sabes que o tenho lá? Viu quando me pediste o cronômetro na semana passada? Ele acenou com a cabeça lentamente. Vou ter de comprar um cadeado novo. Fiquei num quartinho de uma pensão modesta recomendada pela junta de freguesia, mesmo ao lado do pavilhão desportivo. Uma cama minúscula, secretária, armário e uma casa de banho ao fundo do corredor, com muito cheiro a lixívia. A vantagem principal, segurança 24 horas à porta. E caso o Xavier ousasse pôr ali os pés, os meus cadetes campeões do sub, 2-1 atiravam-no diretamente pela janela do 2º andar. A primeira coisa que fiz foi contactar o Dr. Teodoro, um velho advogado da zona e amigo do meu falecido mestre Viriato. Expliquei-lhe tudo, com pormenores, provas na mesa. Ele suspirou, ouviu calmamente. Foste tu que lhe bateste, pois foi? Ele atirou-me à mesa primeiro, e com agressividade. Não estou a dizer que não tiveste razão. Perguntei se havia mais alguma prova da agressividade dele. Primeiro, enumerei as provas. Foto da mobília estragada, os cortes de porcelana com relatório médico, as conversas da velha a incitar Lu a esbofetear-me. O doutor Teodoro abanou a cabeça e exalou o fumo do cachimbo apagado. Isadora, és muito mais esperta do que o teu falecido pai. A tua mãe, na altura, não conseguiu fazer prova de nada disto contra ele e perdeu tudo o que tinha. Com a conservatória do registro civil, o processo é simples. Vocês não chegaram a assinar o livro de casamento.
Vais lá hoje cancelar o matrimônio. Caduca. Em relação ao crédito habitação, é uma confusão maior. Teremos de fazer uma cessão da posição contratual no banco e nova escritura. Ele assina a desvinculação do apartamento. O dinheiro dele devolves, menos os estragos, óbvio. Pela memória da tua mãe, levo este caso avante sem te cobrar honorários. Naquela mesma tarde voltei ao ginásio. Havia 20 pessoas no tatami. Estudantes da universidade, funcionários públicos, estafetas vieram todos para a aula de defesa pessoal avançada. A minha aula foi impiedosa e rígida. Puxei por todos eles a um limite extenuante, a exercitar estrangulamentos básicos do chão e a defender agarros nas pernas em espaço confinado. Ao final do aquecimento e treino, já estavam todos deitados nos colchões, exaustos e vermelhos. Pedi para formarem um círculo no centro do pavilhão. Hoje, cada um de vós está aqui por uma razão, disse. Para uns é só fitness, para outros aprender a sobreviver num bairro lixado à noite. Tenham atenção a uma única coisa. O uso da defesa destas aulas não serve para armar em bronca e atacar pessoas. É para a vossa sobrevivência num ataque, e principalmente para as raparigas. A sociedade passa a ideia romântica de sermos fofas, complacentes e meigas. Mas em cima do tatame, vocês não vão ter compaixão nenhuma. Aquelas bolhas nos pés que vos metem creme e aqueles hematomas nos ombros vão ser o vosso seguro de saúde de amanhã. A Inês, a rapariga educadora de infância cujo ex-namorado alcoólatra a andou a seguir há 1 ano, ergueu a mão hesitante. Professora, se formos apertadas, temos de dar pancada cega até a pessoa cair inanimada? Regra de ouro na autodefesa. A oportunidade apareceu, dá um segundo à frente, largas os calcanhares e foges para te pôres em segurança, asseverei secamente. Mas, se ficarem entaladas contra uma porta de prédio ou contra um carro, batam e soltem a fúria dos infernos se puderem. A lei da legítima defesa na rua ampara os ferimentos. Nunca deixem a vossa bondade e timidez serem as lâminas prontas na mão de qualquer agressor merdoso. À saída dos balneários após a aula, fui abordada pelo Rubem, 18 anos, rapaz da periferia, cujo passado já incluía uns arranhões valentes no tribunal de menores. Era o líder de bairro insolente antes de eu o ter despachado 7 vezes nas primeiras aulas. Agora comportava-se comigo como um acólito na igreja. Enfiou-me rapidamente o bastão extensível de cabedal para a mão. O mestre Fausto pediu para lhe entregar isto de urgência. Ele comprou um com os seus contactos. E olhe, mestre Isa, veja bem na base de plástico. Apenas vi que gravado de forma amadora se via com uma faca quente num vinco do bastão. Professora de ouro. Dei-lhe, sem dizer nada, umas luvas de foco antigas e disse-lhe, toma, essas tuas já têm costuras ratadas pelas bordas fora, arruma aquilo e toma conta deste material na arrecadação que são de marca. Ele ficou vermelho até as pontas do cabelo curto. Resmungou um obrigado, mestre desajeitado, e arrancou para as escadas em passo acelerado, batendo de ombro forte com o aro do batente, sumindo pela porta. Na manhã do dia seguinte, a dona Guiomar caiu redonda, desta vez, supostamente a doer o coração. Pressão sistólica nos céus. As urgências da ambulância amarraram-na à cardiologia do hospital distrital. O Xavier enchia-me o WhatsApp de lamúrias desavergonhadas disfarçadas. A mãe teve princípio de AVC, Isa, sei que acabou mal, nem que vais lá só para apaziguar. A mãe queria pedir-te desculpa, diz. Não respondi. O que verdadeiramente causou um colapso na velha não foi um problema orgânico, foi o facto de o Xavier se ter recusado a pagar a pesada conta da clínica privada. Ele exigiu que a mãe lhe devolvesse o acesso ao seu próprio cartão multibanco e ao seu ordenado. Pela primeira vez na vida, impôs-se e recusou-se a entregar-lhe o seu dinheiro. O resultado foram gritos e insultos a ecoar pelos corredores do hospital. Quando a velha teve alta, planeou a vingança em público. E rompeu pelo átrio das piscinas e pavilhão do complexo municipal com 2 tias e amigas velhotas caturras da aldeia. Assentei firmemente os pés no chão e preparei-me para o embate. Aí está a bruxa. O seu guincho cortou a paz do som do cloro. A oportunista que esfolou as contas bancárias do menino Xavier, que o andou a torturar fisicamente a socapa na noite anterior ao hospital. Olhem para o demônio manipulador de miúda. Destroçou a vida ao meu filho. As amigas idosas formavam um círculo furioso à sua volta, prontas para atacar.
Não me abalei. Puxei da minha arma principal, o telemóvel e as notas de áudio salvas. Dona Guiomar, proferi friamente. A sua tentativa de me intimidar não funciona. Todo esse ódio é apenas o reflexo da sua própria amargura. As faturas e os extratos bancários provam quem realmente pagou por aquele apartamento, disse em voz alta, para que a recepcionista e todos à volta ouvissem. Mas tem uma melhor, carreguei no play, pondo a mensagem de voz do WhatsApp a dar nos altifalantes para toda a gente ouvir a ordem de tirar o multibanco e dar uns estalos. As duas amigas, congeladas nos seus sapatos velhos, calaram a prosápia. Eu aproximei o peito a Dona Guiomar e ergui o rosto. O meu pai ensinou-me o pior da vida, mas o mestre Viriato preparou-me com calos nos punhos para que eu nunca tivesse de aturar pessoas como a senhora. A sua filosofia de submissão não funciona comigo, e não se esqueça de que tenho as gravações com as suas ameaças. Fora daqui e não volte a pôr os pés no meu local de trabalho. Por coincidência de calendário, surgia atrás de mim na recepção do átrio o grupo encorpado do Fausto para entrar na aula. Vinham Rubem, a Inês e uma dezena e tal de lutadores calados. O Rubem passava, num jeito bruto, batendo com a sola nas placas de metal, sorrindo de lado para os colegas de braços cruzados. As duas caturras recuaram e a Dona Guiomar engoliu em seco. A sua postura arrogante desmoronou-se perante a presença numerosa e intimidante dos meus alunos. Percebendo que estava em desvantagem, virou costas. A murmurar pragas entre dentes, ela e a sua claque saíram apressadamente pelas portas rotativas e desapareceram num carro cinza, cujas matrículas o Rubem fotografou logo com o telemóvel, enviando de imediato para o Dr. Teodoro. Na semana seguinte, encontramo-nos numa pastelaria perto do notário para assinar a desvinculação do crédito. O Xavier parecia devastado. Tinha olheiras fundas e o rosto abatido. A voz dele quebrou-se, esmagada pela nova realidade solitária em que vivia. Tu achas mesmo que se rasga tudo o que construímos nestes papéis definitivos? Já não confias? Os olhos transbordavam lágrimas. Bati o papel da seção final do banco na mesa, perto da fatia do bolo. Lês e assinas nesta linha pontilhada. O crédito passa na totalidade para o meu nome. Os 3.000 euros que deram para os móveis já foram transferidos para o teu IBAN. Se não assinares agora, amanhã mesmo avanço com a queixa-crime na polícia. A escolha é tua. Passaram-se uns minutos. Com um ar aflito de um miúdo desamparado, rasgou-lhe da alma uma frase num esgar tímido. A minha mãe meteu-se num reduto sozinha. Arranquei o meu dinheiro, tirei o meu multibanco das mãos dela, já abri conta autônoma e comecei num zero na amadora por mim. Já não lhe dou a mesada toda que ela exigia. Dá-me essa chance. Sou capaz de te provar que aprendi. Tu mereces. Ele olhou para mim firmemente, no silêncio entrecortado pelas colheres nos copos de café da esplanada. Xavier, o amor não se constrói à base do medo e da intimidação. Tu eras um homem submisso à tua mãe, que de repente decidiu bancar o ditador comigo porque ela te mandou. Eu não preciso disso na minha vida. Assina os papéis. Tremeluzindo as letras do próprio apelido, a caligrafia borratou o papel com a assinatura. Na manhã seguinte, à porta da conservatória, cancelamos o processo de casamento. Sem cerimônias, sem demoras. A Dona Guiomar observava-nos ao longe, encapotada junto ao portão exterior. Quando passei por ela, proferiu ríspida. Fizeste o teu teatrinho para destruir o meu filho e ficar com a casa só para ti. Não foi, corte real? Sibilou ela, com o cabelo desgrenhado pelo vento. Pus o pé nas pedras grossas da entrada. Não a derrotei, nem triunfei sobre si, respondi, fazendo calar as pessoas que passavam no passeio. Eu apenas me recusei a ser mais uma vítima. A senhora passou 28 anos a educar um rapaz com base no machismo bacoco, ensinando-lhe que bater numa mulher é a forma de a subjugar. A senhora criou um cobarde, um homem que levanta a mão às mulheres entre 4 paredes, mas que se ajoelha a tremer, como um rato perante quem é mais forte do que ele na rua. Tem nas mãos um filho com a vida destruída, e a culpa é inteiramente sua. A velha ficou petrificada, em absoluto silêncio. O seu rosto, marcado por rugas profundas, parecia uma estátua de pedra enquanto eu virava costas e caminhava em direção ao passeio. O Fausto estava pendurado fora da ombreira do carro parado. A Inês também lá estava, sentada no banco de trás, ao telemóvel. Inclinou-se e passou-me um copo de papel com um galão bem quente. Bebi um golo. O sabor doce e forte do café confortou-me.
Mas o que eu saboreava de verdade era o gosto inigualável da liberdade. Passado quase um mês, fechei um ciclo. Apresentei a minha demissão no pavilhão municipal, para a surpresa do professor Vitor. Senti que precisava de voar mais alto. Arrendei um espaço numa cidade maior e abri o meu próprio estúdio. Lince, Defesa Pessoal para Mulheres. Um ginásio focado exclusivamente na sobrevivência e adaptação a ambientes urbanos hostis. Ensinávamos imobilizações em poços de escadas ou como desviar um ataque nos túneis confusos à saída do metropolitano. A Inês ofereceu-me o seu fio encarnado da sorte, que agora estava pendurado na entrada. O Ruben enviou-me pelo correio um porta-chaves em forma de bastão tático, com uma pequena mensagem gravada. Forte, para cima deles. Do seu aluno, R. No início, apareciam apenas 5 ou 6 alunas. Eu partilhava com elas a minha história. Contei-lhes como uma menina assustada, que apanhava do pai bêbado, aprendeu que os calos nas mãos podiam servir para erguer a cabeça e repelir qualquer agressor. Nos balneários, entre lágrimas e desabafos, ouvia histórias de violência psicológica e física. A todas elas eu dizia o mesmo: não precisam de esperar pela primeira agressão física para fugir. Se ele vos humilha, grita e atira coisas, a violência psicológica já é motivo suficiente para virar costas e sair pela porta fora. Meses varreram os calendários e as bancadas nas sessões enchiam graças à passagem de palavra. No entardecer, recebi uma mensagem do Xavier. Vivia no Taut Zero na periferia e arranjara trabalho num armazém isolado para sustentar as contas ao fim do mês. Olá, Isa. Estou com saudades. A mãe amuou e cortamos pontes. Vivo calado com a vergonha. Tinhas razão. Fui um idiota mimado. Dei-me conta de que nem sequer sabia cozer esparguete. Deixei queimar a comida na placa elétrica e deixei os tachos sujos no frio. Mas já aprendi a cozinhar pratos decentes sem depender das ordens da velha. Que faças uma boa vida e amadureças. Respondi, seca e direta. Ainda me odeias depois de tudo o que aconteceu? Perguntou ele. Há medo. Não sinto ódio por ti. Xavier, respondi com calma. O ódio consome demasiada energia. Prefiro guardar a minha força para as minhas guerreiras no tatami. E assim cortei definitivamente os laços com o passado. No reflorescer de uma primavera de chuvas mansas, contactou-me a Dra. Manuela, encarregada de uma unidade social da APAV, para organizar palestras e apoiar vítimas de violência doméstica em bairros degradados. No final de uma dessas palestras, uma senhora idosa, vestida de forma humilde, aproximou-se e ofereceu-me uns pastéis de massa, tenra ainda quentes. No pulso, exibia uma cicatriz profunda, a marca de um golpe de faca de um marido alcoólatra, suportado em silêncio durante 30 anos. Minha doutora abençoada, disse ela, abraçando-me. Agora já sei como ensinar a minha neta a defender-se e a erguer a voz. Passou-se um ano. O meu projeto cresceu tanto que tive de ampliar as salas. Na parede, penduramos uma lona vermelha enorme com as assinaturas de todas as alunas que passaram por ali. Hoje, olho em frente e vejo uma fila vasta de mulheres inexperientes, algumas ainda com o pânico nos olhos, mas todas com uma força latente prontas para lutar. Respirei fundo e gritei, enchendo a sala inteira com a minha voz. Aos sábados vamos iniciar uma campanha social num bairro aqui perto. Um seminário intensivo de defesa pessoal ao ar livre. Quem está comigo para suar e ajudar quem mais precisa? Dezenas de mulheres levantaram os braços com firmeza, enchendo o espaço até ao fundo do salão. Puxei de um sorriso afiado, olhei para as horas e declarei a minha matilha. Maravilha! Atenção! 5 voltas aceleradas por trás do ringue de aquecimento. A passo no meu apito. Marcha!